Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, irmãos, nesta manhã. Amém? Também eu quero desejar a todos vocês um feliz sábado, né? Para aqueles que eu não desejei pessoalmente, desejo agora que Deus possa continuar aqui na nossa companhia, como tem estado até o presente momento. Ele possa continuar conosco ainda até o término de toda a nossa programação da manhã. Então vamos falar um pouco sobre foco. Foco, alvo, mira, escopo. Eu quero começar falando sobre esse assunto com foco na eternidade, com uma experiência científica de um psicólogo norte-americano, o Dr. Walter Mischel. O Dr. Mischel, ele é professor da Universidade de Stanford e algumas décadas atrás, ele procurou fazer uma pesquisa com crianças de 4 anos de idade. Ele trabalhava na área de foco. Depois essa pesquisa dele serviu de base para um livro chamado Foco, de outro escritor também, de Daniel Goleman. Mas falando um pouco da pesquisa dele para entendermos o que vem a ser na essência da palavra foco. Ele selecionou crianças de 4 anos de idade para fazer então uma experiência com essas crianças. Pegou essas crianças de 4 anos de idade, uma a uma, e levou-as para o jardim de infância lá dessa mencionada faculdade. E lá a experiência consistia da seguinte forma: levaria uma criança por vez para uma sala fechada, pequena, não tão ampla, não tão grande, e na mesa desta criança estaria expostos ali vários doces, principalmente os marshmallow, que eram os doces preferidos das crianças americanas. Então estaria uma bandeja cheia de guloseimas e um banquinho para a criança sentar ali naquele local. E a regra para as crianças de 4 anos era o seguinte: olha, você terá a oportunidade de comer um doce se desejar. E depois vinha a parte mais difícil. O pesquisador dizia às crianças: você pode comer o seu doce que você tem direito agora se quiser. Mas se você não comê-lo durante 15 minutos, que será o tempo que você vai ficar nessa sala aqui sozinho, você poderá então, no término desse espaço de tempo, comer 2 ou mais doces, quantos quiserem. Se terminar a experiência e você não comer o seu doce que você tem direito. Assim era o acordo com essas crianças de 4 anos de idade. Poderia escolher depois dos 15 minutos, se ela não tocasse nenhum doce, vários doces. Então o teste foi adiante. E lá estavam as crianças. 15 minutos, olhava para o doce, tirava a mão do queixo e ficava com vontade. Comia, não comia, esperava, não esperava. Tamanho autocontrole era um feito e tanto para crianças de 4 anos de idade e sob condições que elas estavam. Porque veja bem, havia sido eliminado da sala todo tipo de passatempo. Não havia nenhum quadro na parede, não havia nenhum brinquedo no canto, não havia nenhum passatempo, apenas as paredes brancas, um banquinho e uma mesa cheia de doce, para as crianças sofrerem as tentações. Nenhum livro, nada, absolutamente nada. Bom, com o fim da experiência, eles avaliaram. Cerca de 1/3 das crianças, de cada 3, uma pegava o doce nos 2 primeiros minutos. Imediatamente, não tinham esse autocontrole que se esperava, baseado no prêmio que elas alcançariam depois. Não tinha. Um outro terço das crianças esperavam os intermináveis 15 minutos. E o outro terço, no finalzinho da experiência, também beliscava apenas um pedaço. Conclusão da experiência: apenas 1/3 superou a prova, a grande prova, realmente, de não comer nada e ganhar 2 doces depois. As crianças que esperaram, então, durante os 15 minutos, fizeram como? Se não tinha, só tinha o doce à sua frente. O foco era o doce. Como elas fizeram para poder não cederem à tentação? Bom, elas contaram que se distraíram, contando os dedos, outras faziam, cantavam, olhavam para o teto, ficavam cantando, outras olhavam para o chão, simplesmente outras fechavam os olhos e ficavam o tempo todo agoniadas, esperando que o tempo passasse. E também a experiência para as crianças que não superaram,
eles observaram o seguinte: as outras que olhavam fixamente para o doce, eram as que caíam em tentação nos 2 primeiros minutos. As que mais olhavam o doce fixamente. Elas não resistiam e comiam desesperadamente. Não apenas um, comiam vários. Conclusão da experiência, qual foi? Foi essa aqui. Conclusão científica. A forma como nós focamos é a chave do êxito no que se deseja. Bom, como as crianças focavam no doce, para elas o êxito era encher a barriga de doce no momento. Como as outras crianças não focavam no doce, o êxito era ganhar dobrado depois. Portanto, irmãos, focar incansavelmente é preciso. Mas no quê? Focar em quê? Focar em quem? Focar é preciso, mas focar no quê? Focar em quem? Também a experiência científica chegou a outra conclusão, que focar incansavelmente para ter êxito é preciso também outra coisa, que no processo de focar é necessário ter isso aqui, ó, força de vontade no que se foca. Eles entenderam que as crianças que nos 2 primeiros minutos simplesmente não tinham nenhum interesse em focar no que não deviam focar. E aquelas eram as mais fracas e as que mais caíam, porque elas não tinham força de vontade. Elas não tinham isso aqui. E a força de vontade é a maneira, a força de vontade de se conseguir o que quer, é a ferramenta indispensável para sair vitorioso sobre a tentação de ceder. Isso aqui é tudo conclusão científica. Então, eu preciso, para ter êxito, eu preciso saber focar. No que focar, em quem focar. Para focar, eu preciso ter força de vontade. Em quem eu foco? E como eu foco? Por quanto tempo eu foco? E o que é possível nada tirar o meu foco? É preciso tudo isso segundo a experiência. Então, as crianças descobriram que resistir era o segredo. E resistir era a ferramenta indispensável. Resistir com força de vontade, também, segundo a ciência, descobriu, através das crianças, que a resistência, a força de vontade, ela simplesmente despertava outros circuitos na mente humana. Olha só, isso aqui tudo nós vamos ver para o campo espiritual, como tem tudo a ver na questão de se salvar ou não. Quando a pessoa resiste, tem força de vontade, desperta na mente o primeiro fator. O primeiro circuito que atua efetivamente é os pensamentos. Você tem força de vontade para o que você quer, então a primeira área da sua mente que vai ser afetada é os pensamentos. O que você pensa para alcançar, ou o que você deixa de pensar para alcançar. A outra parte do cérebro que é afetada diretamente, as ações. Então a maneira como você foca, libera circuitos no seu cérebro que vai controlar suas ações, ou fazer suas ações entrarem em atividade. E a outra parte do corpo são os impulsos. Veja bem, então da maneira que eu foco em Cristo ou não, eu terei controle, pelo poder de Deus, é claro, sobre os meus pensamentos, naquilo que eu foco. Eu terei controle sobre minhas ações, no que eu faço ou deixo de fazer. E terei controle, acima de tudo, nos meus impulsos. Não serei controlado por eles, porque eu tenho foco. Quem tem foco, tem submissão completa das ações, dos impulsos e dos pensamentos. Quem tem foco faz isso. E eles descobriram isso pelas crianças que superaram os 15 minutos por não comerem, não agirem, nem em busca do doce. Portanto, foco está envolvido com força de vontade, que liga aos pensamentos, às ações e os impulsos de querer ou não querer o que se deve. Não somente com as crianças, irmãos, isso é uma verdade, mas com adultos também. Com adultos, a experiência é semelhante. Nós tentamos manter concentrados em uma coisa e ignorar a sedução da outra. E isso vai depender de como e em quem focamos. Isso significa que a nossa mente estará sob conflito mental constante. Isso acontece conosco. Focamos em Jesus, focamos na eternidade, como disse o irmão que cantou aqui. Focamos no céu. Porém, você, para focar no céu e na eternidade, você terá que ignorar uma porção de coisas, que talvez sejam doces, sejam agradáveis. E o prazer será instantaneamente, porém perderá o principal que virá à frente. Isso significa que um cabo de guerra estará dentro da sua mente, porque é o centro de comando do ser humano é a mente, é as regiões celestiais que a Bíblia chama. Então haverá um cabo de guerra
de se você ser satisfeito agora, no momento dos 15 minutos terrenos, ou você ser satisfeito depois, por toda a eternidade, em grande abundância. Esse cabo de guerra haverá na sua mente, e você que dará ou não a vitória final pelo poder de Deus. Portanto, a força de vontade nos manterá focados em nossos objetivos, apesar das provocações que os nossos impulsos sentirão, que os nossos pensamentos talvez duvidarão, e que as nossas paixões e hábitos e desejos às vezes tentar ceder. Portanto, é preciso muito trabalhar pelo poder de Deus naquilo que você deseja realmente. Resumidamente, irmãos, se nós fôssemos resumir com uma palavra, portanto, eu preciso ter foco em Jesus. Mas o que é foco mesmo? Falamos aqui que foco é alvo, é mira, é força de vontade em cima do que se quer, mas com uma palavra, eu quero definir foco com uma palavra, do Steve Jobs, né? Aquele homem que morreu, famoso homem do computador, né? Da Apple. Ele dizia que foco é isso, da Apple, né? Ele dizia que foco é saber dizer não. Se eu perguntar para você, você tem foco no céu? Sim, claro que todos temos, viemos aqui para isso, estamos aqui lutando para isso. E você tem sabido dizer não? Aquilo que é preciso dizer não? Quem tem foco, resiste pelo poder de Deus a tudo. Podemos mencionar um apenas na Bíblia que tinha foco, Daniel. Daniel sabia o que era foco, irmãos. Tentaram de tudo a fazer com que Daniel passasse para o lado da maioria, mas Daniel tinha foco, e quem tem foco, ele dizia, não, isso não. Daniel, só um pouquinho aqui, assina aqui um papel em branco para nós aqui, porque nós precisamos de uma verba extra aqui do Dario. Não, Daniel dizia não. Quem tem foco sabe dizer não. Quem tem foco sabe dizer sim também, na hora certa, para a pessoa certa, no momento certo. Ainda que a tentação seja um doce, ainda que a tentação venha satisfazer, trazer prazer momentâneo, porque por incrível que pareça, todas as tentações momentaneamente dão prazer, e por isso que às vezes é difícil vencê-la, porque você já viu uma tentação que não dá prazer, você não é inclinado a ela. Talvez sua tentação não é X problema, você não tem dificuldade de vencer essa tentação, porque para você essa tentação não é doce, mas o diabo não é tolo, e ele dá a tentação doce para cada um. Então foco é isso, quando a tentação aparece, ainda que seja doce, ainda que seja prazerosa, você tem que saber dizer não, saber dizer sim para Deus, negar a sua vontade. Portanto, na vida terrena, vivemos inspirados a atingir vários focos, não é verdade? Todo mundo tem foco. Foco no trabalho, foco na escola, foco na profissão, foco para casar, foco em todos os sentidos. E para alcançar esses objetivos terrenos, é preciso dizer não, muitas vezes ao sono, para quem está procurando se capacitar mais ainda. Está com sono, mas se você tem um foco de tal meta na vida, tal profissão, você vai dizer não ao sono. Mas é doce dormir, então o foco estará envolvido assim e não no que deve e no que não deve. E, irmãos, depois de atingirmos a vida, a humanidade sempre fará essa pergunta para si e devemos fazer para nós. Qual é o foco da sua existência? Se eu perguntar para cada um, qual é o seu foco? Nós vamos ensinar, eu tenho um foco de ter um melhor emprego, eu tenho um foco de falar uma nova língua, eu tenho um foco de especializar em tal área da minha função, eu tenho um foco de ser pontual, eu tenho um foco disso. Mas, resumindo com uma única palavra, qual é o foco da existência sua, individual? Qual é o seu foco? Se você pegasse todos os focos que tem, todos os alvos, e deixasse de lado, e colocasse apenas um, qual é o seu único alvo nessa vida terrena? Qual é o seu único objetivo? Para que você vive? Por que você nasceu? Por que você está aqui? Qual é o seu foco? A pergunta é essa. Qual é o seu foco? Qual é o foco da sua existência? Casar, ajuntar dinheiro, ter uma vida cômoda, tudo isso são coisas secundárias. Se você pudesse resumir todos os objetivos da sua vida, qual seria a sua resposta? Bem, nosso foco não pode ser visível, até porque para ter foco, às vezes tem que ter muita fé, porque o alvo a ser alcançado é difícil, hein? Todos sabem disso. Todos aqueles que projetaram um foco na sua vida, viu quão difícil é chegar no seu alvo. Então, muitas vezes o foco é pela fé, realmente é pela fé, o que desejamos. Então, o foco muitas vezes não é tangível.
O foco muitas vezes é invisível, é abstrato, mas ele está lá e está na sua mente também, e deve ser lutado o máximo com todas as forças que Deus nos deu para chegar lá. Porque, irmãos, foco na vida é o sentido de existir. Se a pessoa não tem foco, Sêneca dizia, né? Quem não tem um alvo é como um pedaço de pau no meio do mar. Vai para onde a onda leva. Se você não tem foco, tanto faz atingir isso, tanto faz ser aquilo, tanto faz ser isso, tanto faz alcançar ou não. Tá bom, se não deu, tá bom. A pessoa que tem foco não pensa assim, e muito menos age assim. A pessoa que tem foco, para ele, salvação é tudo. Tudo está no pacote do foco dele. E ele estará disposto a tudo também, em base do seu foco, em base do que ele deseja. Então, nada tirará dos seus olhos o foco. Portanto, agora, o nosso foco tem que estar no centro da nossa vida. O nosso foco tem que estar no centro da nossa consciência. Tem que estar no alvo do que nós desejamos atingir. O irmão leu aqui, ó, Hebreus 12, 2. O irmão leu. Olhando, tem versões que falam olhando para Cristo, autor e consumador de nossa fé. E tem versões da Bíblia que dizem olhando fixamente, olhando firmemente para Jesus. Ou em outras palavras, focando firmemente Jesus. Olhar firmemente para Jesus é manter a relação íntima de comunhão com Ele, é manter uma relação com Ele que nada no universo venha bloquear o foco ou simplesmente tirar o seu foco da sua frente. Já falamos de muitos cristãos em nossas lições que tinham foco e preferiram perder a vida do que perder o foco. Sabe por quê? Porque para quem tem foco, até a vida fica em segundo lugar. Imagine as tentações. Perder a vida para alcançar o foco vale tudo para quem realmente tem o foco no centro da mente, no centro da vida. E, irmãos, por que manter o foco em Jesus? Por que será tão necessário, é tão importante manter o foco em Jesus assim? Porque já falamos, todo ser humano tem vários focos e nós geralmente focamos em coisas, em profissões, em objetivos, em algo que se pega. Geralmente a gente foca no que pega e no que vê. Mas por que manter o foco em quem não se vê de maneira real, física? Por que manter o foco numa pessoa que cremos que ele existiu pela fé, pelas descrições do que está escrito na palavra? Porque cremos assim. Então por que manter um foco numa pessoa assim, invisível? Por quê? A Bíblia também nos responde, Apocalipse 1:18. Jesus, ele disse lá: eu sou o que fui morto e agora estou vivo. Eu tenho as chaves da vida, da morte e do inferno. Uma pessoa dessa que diz isso, ele está dizendo em outras palavras: eu sou o ilimitado, eu sou o infinito. E tudo que você deseja na vida, tudo que você quer, se você estiver em mim, você conseguirá. Então o foco em Jesus, irmão, é a resposta para não somente para os nossos problemas, mas é a maneira de alcançar o que mais desejamos. Quando ele diz assim: eu sou o que fui morto e agora estou vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno, Jesus está respondendo para todo ser humano: olha, eu tenho o que você mais quer, eu tenho o que você mais deseja, eu tenho o que você mais almeja, eu tenho o que você lá no íntimo quer, mas talvez não sabe ainda. Como diz Eclesiastes, né? Capítulo 3, versículo 8, 2:8, eu tenho a chave da eternidade. Eu tenho a chave da eternidade. Eu posso te dar o que você deseja. Porque, meus queridos irmãos, todo mundo nessa vida, nessa eternidade, nessa vida terrena, digo, deseja arduamente, lá no íntimo, a continuação da vida. E só é possível ter esse foco maior quando encontramos o personagem de Jesus como centro da nossa vida. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem foca em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, por que manter o foco em Jesus? Porque Jesus pode nos dar o que mais a humanidade deseja: a vida eterna. E falar em vida eterna, todo mundo já prestou atenção, né? Que nem os insetos gostam de morrer. Esse dia, antes de vir de Jataí para cá, deu um surto de muriçoca, pernilongo, né? E incrível, como até os insetos são inteligentes. Eles não têm o poder de raciocinar, mas são inteligentes. Aí eu tentava matar, quando o dia amanhecia,
algumas pernilongas que sobravam, eles não ficam na parede branca visível, só ficava nas portas, cor de madeira, porque ali eles faziam o mimetismo, né? Se ocultavam. Aí, já perceberam quando surge uma barata dentro de casa e você tenta matá-la? Só com seus passos em direção a ela, ela sente, né, a vibração. E o que ela faz? Ela fica esperando a morte? Não. Ninguém quer morrer. Nem os doentes em pior estado terminais. Eles querem se livrar do problema. Nem o depressivo na mais fase aguda da depressão e profunda. Eles não querem morrer. O suicida não quer tirar a vida. Ele quer resolver o problema. Mas não sabem resolver o problema. Acha que tirar a vida resolverá o problema. Ninguém quer morrer, irmãos. Nem os insetos daninhos que Deus não os criou. Mas ninguém quer morrer por quê? Porque pulsa dentro de cada ser vivo o desejo latente de viver, de continuar vivendo, de continuar existindo para sempre, de ser eterno. E só Jesus pode nos dar isso. Por isso tudo devemos manter o foco em Jesus. Lembre-se da experiência? A forma como nós focamos é a chave do êxito do que desejamos. Portanto, a forma como você foca Jesus será a chave do êxito do que você deseja. Continuar vivendo num mundo de alta qualidade e com a vida invejável. Viver para sempre, com uma juventude sem fim e uma qualidade de vida inalcançável aqui na terra, eis o desejo de toda a humanidade. Se isso é o que você deseja, mantenha o foco em quem pode te conceder. Mantenha o foco em quem pode te dar. Mantenha o foco em Cristo. Volte seus pensamentos e sua vida para Jesus. Manter o foco em Cristo, irmãos, como nós vemos aí, é a chave então do êxito daquilo que se deseja. E como mantemos o foco em Jesus? Aí voltemos para a experiência, né? É preciso pedir a Deus força de vontade para superar o desejo das tentações que nos rodeiam, que nos assediam e que nos maltrata e que nos diz: venha, eu sou doce, venha, eu sou prazerosa, venha, eu vou te dar satisfação, por um momento, mas eu vou te dar satisfação. Para resistir tudo isso, é preciso buscar poder do alto, é preciso buscar a graça de Jesus, para superar todos os desejos temporários, superar todos os desejos fúteis, né, e instantâneos que a vida nos oferece. É preciso desejar algo superior e infinito do que isso. Portanto, manter o foco em Jesus realmente é o segredo do que se deseja, meus irmãos. Finalizo então com a frase que já está na tela. Que Deus ajude a cada um de vocês, que Deus ajude a cada um de nós, e que você volte para casa. O que tem tirado o seu foco? Ou como você tem focado em Cristo? O que tem te perturbado diante de manter o foco em Jesus? O que tem nublado a tua visão? Lembre-se, por trás de tudo isso aí, existe algo superior e infinito. Lembre-se que todo doce, quando acaba, o que acontece? Dá sede. Dá sede. E em meio à sede, ou você come outro doce, e você vai aumentar mais ainda a sede, ou você não come, se você não quer ter sede, né? Lembre-se disso, tentação é assim. Cada vez que você cede, ou você aumenta a sede por ela, ou por algo superior a ela, ou você dá vontade de continuar nela. Porque é assim que funcionam as coisas do lado mal. Portanto, meus queridos irmãos, não dê prazer ao seu velho corpo mortal, ainda que o prazer venha te levar às nuvens. Lembre-se, o prazer passará, a sede aumentará, e você vai ficar num círculo vicioso. E para que isso não aconteça, foque em Jesus. Lembre-se de Paulo, olhando firmemente para Jesus, focando firmemente em Jesus, que o foco seu em Jesus não venha ser eclipsado por nada, não venha ser nublado por nada, que o foco seu em Jesus venha ser como o de Daniel, venha superar a toda dificuldade, toda tentação e todo problema, e no fim, na eternidade, você verá, você pegará, você abraçará quem foi o seu foco aqui na terra. Que Deus te abençoe para isso. Amém.